Bom dia para todos, para todas. Estamos aqui em mais um programa The Alchemist Cast, comigo, Cris Gouveia. E hoje eu vou estar entrevistando uma alquimista, né? A primeira alquimista do programa. Então eu vou começar falando sobre alquimia para quem não conhece ainda. E depois eu vou apresentar minha convidada. Então, a alquimia, eu falo que ela foi a mãe de todas as ciências. Ela foi a química da Idade Média, né? E um dos seus objetivos era transformar o chumbo em ouro. E eles estavam em busca da pedra filosofal que garantia também a longevidade, a vida eterna. Também tinha uma série de questões que eram a busca deles. Mas eu digo que a busca mais importante da alquimia, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, é a alquimia interior, que é você aprender a se transmutar, é você transmutar o chumbo da ignorância no ouro, né, da sabedoria, do conhecimento. Então, a alquimia, ela nada mais é do que transformação, transmutação e magia. Mas quando se fala de magia, não é a magia que falam das bruxinhas, não é esse tipo de magia, não é uma magia com intuitos egoístas. A magia que a gente fala é uma magia para cuidar da própria saúde primeiro, em primeiro lugar, e da saúde dos outros. E o pai da alquimia, o grande pai da alquimia, foi o Paracelso, né, que foi um médico que viveu no ano de 1400 a 1500, mais ou menos, né? 1440, eu tenho mais ou menos aqui. O nome dele é muito engraçado, é gigantesco, que é Philippus Aurelius Theopastus Bombashi von Hohenheim. Será que eu falei certo? Vamos ver. Ele foi um dos primeiros cientistas a introduzir a química na medicina, defendeu. Eu vou fazer um resuminho, tá, gente? Defendeu o uso dos sais orgânicos, minerais, metais para fins medicinais. Ele que começou também com latroquímica. Na verdade, ele criou a quimioterapia, né? Uma das pessoas que criou a quimioterapia e também a homeopatia, porque ele dizia que aquilo que te machuca, aquilo que te adoece, é a mesma coisa que pode te curar, é o mesmo produto que pode te curar, mas na dose certa. Então, ele utilizava substâncias químicas no preparo de medicamentos sob a forma de extratos alcoólicos e tinturas. Exemplo: ópio, enxofre, mercúrio, ferro, arsênico, sulfato de cobre e sal. E ele é um desses alquimistas que saiu em busca da pedra filosofal quando tinha 14 anos de idade. Era uma pessoa extremamente revolucionária. Ele não gostava das faculdades, não gostava das universidades. O pai dele, inclusive, era médico, mas ele criou conflito em todo lugar que ele passou, né? Porque ele era uma pessoa que estava à frente do tempo dele. Então, ele chegou a queimar livros de medicina na época, de pessoas famosas, e por isso ele quase foi queimado na fogueira também. Mas ele escapou dessa e de muitas outras, né? Foi preso, enfim. Então, o que ele dizia? Dizia que todos os corpos eram compostos por energia, solidez e fluidez, que é fogo, terra e líquido, e o enxofre alquímico, o sal e o mercúrio. Né? Então, o nosso organismo ele é um componente vivo, né, de química, e a gente está imerso numa química maior, né, que é o nosso universo. Agora eu vou falar só a frase dele que é muito interessante. As 7 leis de Paracelso, é interessante vocês darem uma olhada, porque ele basicamente fala, eu não vou falar aqui, mas ele basicamente fala para a gente melhorar a nossa saúde fazendo meditação. Naquela época ele já falava disso, que quando você faz meditação você se conecta com planos superiores que vão te ajudar. Ele falava para você passar longe de fofocas, de maledicências, de pessoas extremamente vaidosas. E ele falava para a gente se conectar com o alto, com o sublime e com o bem. Né? Então, por isso existe uma discrepância entre falar que a alquimia tem a ver com o mal. Né? Ele fala muito de Deus também, e foi o pai da alquimia. E ele fala, inclusive, faça todo o bem possível, mas cuide da sua própria energia.
né? Fugindo do sentimentalismo, ou seja, é importante você cuidar do outro, mas não se envolver emocionalmente nas questões alheias, né? Porque você precisa estar bem para poder cuidar do próximo, né? Do próximo além do próximo, né? Que veio. Enfim, é, esqueça as ofensas, levante-se bem cedo todos os dias e medite, né? Mantenha silêncio dos seus assuntos pessoais, né? Era uma pessoa bem sábia, né? E mantenha sua alma forte e limpa que tudo dará certo, para que você saiba que existem exercícios poderosos existem exércitos poderosos junto contigo. Então ele está falando que, por mais que a pessoa às vezes ache que ela está caminhando sozinha, ela sempre tem um exército de anjos à volta dela, principalmente se ela está focada em fazer o bem. Mais tarde eu vou falar sobre a Tábua de Esmeraldas, eu já vou introduzir aqui a minha convidada e depois a gente volta na Tábua de Esmeraldas. Então eu estou aqui hoje com uma alquimista chamada Gabriela Pavan. Ela diz que a maternidade dela foi fundamental para que ela mergulhasse na espiritualidade e no autoconhecimento. Então, isso incentivou ela a se tornar essa terapeuta alquímica. Já tem 10 anos de experiência no Brasil, América do Norte, América do Sul e Europa. Ela faz mentorias com mulheres, a gente vai falar depois sobre isso, na questão de autovalorização e despertar do potencial feminino, ajudando também na questão da gravidez, do antes, durante e depois. É formada com Joel Aleixo, que eu também estou me formando. Inclusive, hoje eu estou vestindo uma camisa de florais, que a gente vai falar sobre, de plantinhas e flores, que a gente vai falar muito sobre eles. Ela também fez Theta Healing, Magnify Healing, barras de Axis, radiestesia e tem uma filha chamada Eve, de 13 anos. Bom, muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Cris. Mostrar para as pessoas agora. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, tá? Muito eu agradeço grata. a presença. Que delícia saber que teremos mais uma alquimista no mundo. Se Deus quiser. E eu até anotei umas coisinhas aqui que você estava falando, né? Pra gente começar a falar da alquimia. 3 coisinhas interessantes, né? Do remédio e do veneno. A diferença, né? De você usar aquela sabedoria pro bem e pro mal pela quantidade, né? E isso que você falou da alquimia, do Paracelsus, eu tenho pra mim que a alquimia, ela é como se fosse o topo da pirâmide, Sim. né? Que por baixo dela você tem a astrologia, a astronomia, a medicina, a homeopatia, né? Tanto que até em 1300, não sei se você já pegou o Joel falando isso, né? Ele fala que até a época ali de 1300, na faculdade de medicina se tinha astrologia. Sim. Você sim, estudava, né, para entender essa amplitude maior do ser por 360 graus. Inclusive, existe um lugar que eu não viajei muito ainda pelo mundo, mas teve um lugar que eu fui que se chama Stonehenge, que é das pedras, né? E lá eles também mediam o nascer do sol, o pôr do sol. Então tem vários lugares pelo mundo que eles faziam essa. Sim. Né, eles trabalhavam muito mais próximo da astrologia do que a gente imagina, né? E eu vejo que é isso, assim, né? Se tinha uma potência em você conectar tudo antes, né? A saúde, o corpo, a natureza, e aquilo que você falou, né? Da alquimia, daquela coisa do bem e do mal. Eu vejo que são os mistérios. Então, para você alcançar uma sabedoria, você tem que galgar alguns degraus, né? Você não simplesmente vai ter a pílula mágica e receber de mão beijada. E o próprio Paracelso, ele andava no meio de todo tipo de pessoa e ele aprendia com essas pessoas, né? Então, ele gostava de aprender com a vida, né? Com a experiência de vida, né? Sim, com essa sabedoria, né? Intrínseca de tudo. Sim. E para mim, né, quando eu fui estudando a alquimia, foi entender justamente essa bagagem do todo, né? Do corpo, dos chakras, da força do feminino, da natureza. A gente, às vezes, não sabe que lua a gente tá. Lua nova, lua cheia, lua crescente. As estações do ano. Então, é como se a gente, nessa modernidade, se desconectou muito desses saberes simples. Que naquela época, na vivência, o Paracelsus conseguia aprender. Né? Eu vou aproveitar agora e vou falar da Tábua de Esmeralda, que é interessante, né? Isso. Peraí.
Uma coisa bacana que o Paracelso falava, e que eu acredito muito, é que a principal causa da cura é o amor, né? Então, tudo você tem que fazer com amor. Se você não faz com amor, você não vai ter a cura, seja de uma situação, ou seja de uma doença, ou seja do que for, né? E uma outra frase que ele falou que eu acho bonito falar, que a luz brilha nas trevas para iluminá-las, graças à ação de todos que a percebam. Quer dizer que quando você percebe que a ignorância é apenas falta de luz e de esclarecimento, você consegue lidar melhor com as situações, né, sem se envolver sentimentalmente, que ele fala, mas levando claridade, acho que eu falo que a iluminação é justamente isso, é você ver tudo com o olhar correto, né? Vamos lá. A Tábua de Esmeraldas é interessante que quem escreveu a Tábua de Esmeraldas foi Hermes Trismegisto, que era o 3 vezes grande, né? Que é também vamos dizer que era um superstar da antiguidade, né? Sim. E aí ele tem relação com o Arcanjo Miguel também, né? Dizem que o São Miguel, que é o Arcanjo Miguel, foi o Hermes Trismegisto, foi o único anjo que passou pela Terra como ser humano. E aí na Tábua de Esmeralda ele fala de algumas leis absolutas, que são as leis, inclusive, da alquimia, né? E ele começa falando, isso é verdadeiro e confiável, quer dizer, eu sei o que eu estou falando, o que está acima está abaixo, ele foi o primeiro a falar isso, todas as coisas se formaram de uma só, né? O sol é seu pai e a lua a sua mãe. Então eles falavam que os astros eram como se fossem anjos, né? As principais referências da alquimia, deixa eu até mostrar aqui, até coloquei no logotipo aqui, aqui tá o Sol e aqui tá a Lua. Então, eles são A os pais base. mesmo da alquimia, né? Da Uhum. alquimia e da humanidade, né? A Lua nos ajuda a ter fluidez e realizar na matéria. O pai, que é o Sol, é o pai das obras mágicas e o guardião dos milagres. As suas forças são perfeitas e ele dá vida às luzes. É um fogo que se transforma em terra. Então, tudo na alquimia é trabalhado com os elementos, que a Gabriela vai falar depois sobre essa questão dos elementos, que é interessante. Então, separem a terra do fogo, separem o sutil do grosseiro, com cuidado e arte. Nele está a força superior no sol, né, e inferior. Torna-se regente do superior e do interior. Eu pulei uma página aqui. Se está com a lua de luzes, as trevas se afastam de ti. Com a união das forças, dominará tudo que for sutil e penetrará em tudo que for denso. Na medida em que surge o macrocosmo, surgirá o microcosmo. E esta é a minha criação. Esta é a criação do pequeno mundo, e deste meio surgirão as obras dos sábios. E por isso fui chamado de Hermes Trismegisto, Hermes, o 3 vezes grande. Inclusive, dizem que ele também foi Tote, que criou o tarô, né? Que criou o tarô que fala sobre a caminhada do ser humano na Terra através das 78 lâminas. Mas hoje a gente vai falar sobre os elementos, sobre a alquimia. Vamos lá, Gabi. E Cris, A palavra. como tá tudo integrado, né? Eu Uhum. até comentei com você assistindo outro podcast com o Johnny Uhum. Depp. E ele foi, né, falando do tarô, conectando os Da árvore da elementos, vida da em árvore da tudo, né? vida. E para mim, assim, isso é alquimia, Uhum. sabe? Eu falo assim, eu sou muito grata ao Joel por ele ter sido, assim, essa persona de trazer e ancorar essa sabedoria, Uhum. tanto nos florais, né, que ele Uhum. desenvolveu, ele tem uma empresa Sim, com sim, isso, sim. para a gente ajudar nesse lugar da saúde das pessoas, Uhum. mas que por trás dessa parte do produto, né, do floral, da alquimia em si, tem toda essa sabedoria milenar que está disponível para todo mundo. Sim. Mas depende de cada um ir E atrás buscar, e né? buscar exatamente isso, né? E quando você vai estudando, E é você vai vendo que tá engraçado tudo que a alquimia conectado. tem as duas buscas. Se você para pensar, tem a alquimia externa, que é a busca pelo ouro, que existe até hoje e nunca vai deixar de existir, e a alquimia interna, que é a busca pela sabedoria, Sim, que é, na verdade, a pessoa que busca sabedoria, ela pode conquistar todo o ouro do mundo. Só que às vezes ela não conquista porque ela não considera tão importante assim. sim, sim. Então, é bem Sim, assim. sim. E exatamente, né? A lei mais, que eu Uhum. acho a mais incrível da tábula, é a do que está em cima e está embaixo. Para Uhum. tudo.
né? Assim como o bem e o mal, e o que está dentro está fora. Então, a própria cura, ela pode tanto estar dentro quanto Uhum. estar fora. Uhum. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma palestra para umas meninas da Mary Kay, Uhum. e eu estava falando isso assim: meninas, vocês têm um poder de, através da beleza, né, através da Uhum. pele, Uhum. trazer autoestima de dentro. Então, curando fora, né, ou Sim, trabalhando sim, fora, sim. você pode ajudar elas dentro. Aham. Assim como quando você começa a se trabalhar por dentro, a pessoa vai ficando Uhum. mais bonita por fora. Irradia por fora, né? É. Exatamente, né? Aquele brilho daquela pessoa que você fala, Uhum. nossa, que energia, Aham. Sim, né? sim, sim, sim. Vem É, desse é. dentro, Aham. sabe? É dessa nutrição, né? E você se nutre. Deixa eu só. Essa beleza que ela está falando, ela vai muito além da aparência, né? É uma nutrição interna. Então, o que que me move, o que que me motiva, é, por que que é importante, né? Você está sempre se cuidando, não só com a alimentação, mas o filme que você assiste, os livros que você lê. Eu sempre trago uma série de livros, eu vou até mostrar daqui a pouco, mas tem um que eu vou mostrar a capa agora, que tem a ver com o que ela vai falar. Dos florais. Fundamentos de Terapia Holística. Olha que incrível a capa desse livro. Que lindo. Eu não sei se eu já trouxe, mas esse livro, ele mostra o ser humano como se fosse uma planta, né? Sim, E a gente está conectado com as plantas de uma maneira muito maior do que a gente imagina, né? E nesse livro ele mostra que a parte inferior, a superior, como é que você tá, como é que o pulmão tem a ver com as raízes, que parte do corpo tem a ver com as raízes das plantas. sim. Aí, Não, você pode falar um pouquinho mais sobre isso. sim, e aí abrindo, né, um pouco mais não só da Uhum, alquimia dentro dessa parte do estudo, né, que veio muito uhum. do Joel. No Theta Healing, o curso de anatomia intuitiva, que são 3 semanas de imersão, Esse eu não fiz. Aham. entendendo, assim, quais são as questões das crenças relacionadas a cada sistema do corpo, né, aos Uhum, ossos. Então, por mais também que seja, o Theta Healing vem da Havaiana Stable, né, que ela é sim. americana, Aham. e o Joel é brasileiro. E mesmo sendo ferramentas diferentes, você vê que a essência de tudo, para mim, a essência é muito alquimia, Uhum. né? E aí, unificando, entendendo tudo isso, esse olhar, é o ponto de vista que você coloca sobre a Sim, coisa. sim, sim. Essa é a grande consciência, essa busca Uhum. pelo ouro, pelo diamante, né? Ele está muito ligado com essa lapidação. Sim. Eu gosto muito dessa metáfora, Aham. né, do diamante, que a Uhum. composição do carbono, do grafite, é o C, né, da Uhum. tabela E como é que eles são periódica. tão diferentes, né? Exatamente. Porque é o trabalho, o Aham. diamante sofre a Sim. pressão para se Aham. lapidar, Sim. né? Então, quando a gente fala que a alquimia tinha os mistérios, essas coisas, Uhum. é porque é isso, a gente tem que olhar para dentro, se Se mergulhar. lapidar mesmo, né? Exato. E eu acho que é muito importante você ter paciência com você mesmo, né? Nesse processo de lapidação, porque cada pessoa, até ele mesmo fala que o que pode ser cura para uma pessoa pode ser veneno para outra. Então, as pessoas são muito diferentes, né? E apesar da gente ser parecido fisicamente, muitas vezes, é, por dentro, os nossos órgãos até eles reagem melhor a determinadas químicas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que não podem todo dia de manhã tomar água com limão. Sim, Ela pode ter um problema sério depois, né? É, gastrite, enfim, a gastrite também, se você não cuida, pode evoluir, mas ligado a isso tem a questão emocional, tem a questão espiritual, tem várias, são 3 pilares, né, que é corpo, mente e espírito mesmo, e na alquimia você vê isso funcionando muito bem, né? sim, sim, sim. E dessa questão, assim, né, dos pilares, não quero entrar muito nos termos técnicos, Uhum, né, da alquimia, mas esses 3 elementos que é o sulfo, o sal e o mercúrio. Se você for uhum, para uma ciência mais tradicional, é o próton, o nêutron e o elétron, a uhum, tríade, né? Então, essa é a base de tudo. Então, é o pai, a mãe e o uhum, neutro. O uhum, masculino, o feminino e o andrógeno, né? uhum, Então, tem essa tríade que é a base que a gente chama das substâncias da alquimia, e uhum, ela é regida pelos 4 elementos, né? O fogo, terra, ar e aham, água. aham,
E até trouxe aqui, né, essa aqui é estudos, né, da minha Aí, época se quiser de... mostrar para lá também. Aqui, ó. Da Aqui. época Aham. até de estudo mesmo, da Uhum. formação terapêutica da alquimia. E então essa é a base, né? A gente tem os 4 elementos e as 3 Uhum. substâncias. E os 4 elementos, o que que eles fazem? Eles fazem a substância Uhum. rodar, Sim. né? Então, por Show. exemplo, o ponto de vista da alquimia, quando a gente fala de chakra, que são os nossos Uhum. principais centros energéticos, são esses elementos que dão o movimento da roda da vida. Uhum. E quando você tá com algum desequilíbrio em algum desses elementos, que geralmente vem a doença. Então, quando a gente fala Uhum. de desequilíbrio, Uhum. doença, né? Eu Uhum. prefiro usar essa palavra. Sim, sim. Ela sempre começa no Mercúrio, né? Que é no pensamento. Uhum. Aquilo vem descendo para a emoção e aquilo se materializa no corpo. Aham. Então, começa do abstrato, do sutil Sim, sim, e se sim. materializa, Aham. né? E então, falando, né, dessa questão das doenças, a alquimia vê muito isso Uhum. como um desequilíbrio em alguma coisa. E Uhum. essa individualidade, muitas vezes, uma gastrite que dá numa pessoa não tem a mesma origem da gastrite de uma outra pessoa. Também, né? Até a Então, origem é diferente, né? exato, a origem, a motivação, Uhum. aquilo ali pode estar no primeiro num campo físico, numa questão de DNA dessa vida, pode ter uma Uhum. questão astrológica, que é onde a alquimia Uhum. também agrega, Trabalha. Aham. questões, né, para quem Uhum. acredita em Uhum. vidas Eu passadas. Então, acredito. Aham. tem muita amplitude de Sim, origem. sim. E por isso que quando a gente fala num tratamento alquímico, num tratamento Uhum. com um alquimista, é esse olhar individual da história, de entender o Uhum. todo, né? Não é só chegar e falar gastrite, tá, mas como que tá o trabalho? Como que é a relação Uhum. com o seu pai? Como que tá algumas questões relacionadas do seu mapa? É Uhum. esse olhar 360 que é o diferencial de você ter uma pessoa Sim, olhando para sim, você. sim, sim. E é o que eu digo, né? Qualquer profissão, você tem que olhar para o seu cliente com esse olhar, né? Por exemplo, um arquiteto, eu estudei arquitetura uma época da minha vida, o arquiteto, ele tem que saber quem vai morar naquela casa. E o alquimista, ele tem que saber quem mora naquela casa, Qual né? espírito tá naquela casa, né? Então, qual o Nossa espírito, morada. qual o espírito, qual a história, qual o histórico, o que que a pessoa busca, né? Como é que ela trabalha, como é que ela limpa. E é interessante isso aqui. Você tem que estar sempre fazendo detox, né? Purificação mental, sentimental, física, para você chegar de novo, né? Nesse equilíbrio interno, né? Sim. E aí até falo. E é interessante falar do úmido, quente, fluido, né? Mas tem os termos que são muito técnicos, né? Sim, que aí a gente já começa a É, entrar nessa parte do techniquez, né, sim, da sim, sim. alquimia, mas basicamente, e outra coisa que eu gosto de trazer sobre os elementos, né, é entender o movimento que eles dão. Uhum. Então, por exemplo, o elemento da água, ele, vou começar pelo fogo, né? Tá. O Uhum. fogo, ele é o que traz a vontade. É Uhum. aquele espírito inicial. Então, assim, as pessoas Uhum. quando estão muito desanimadas, tristes, sem vontade, elas podem estar com algum desequilíbrio nesse elemento Um fogo. fogo baixo. Exato. E aí, Assim, assim, o que que a gente hoje tem de uhum. ferramental para tratar isso, por exemplo? Uhum. Aí entram os florais, né? Que a Uhum. gente até pode conversar um pouquinho de como Sim, eles acho estão magnífico. Aham, formados, porque sim. muitas vezes, ok, a gente tem ali a teoria, tem ali Uhum. entende o problema, mas como que a gente vai resolver, né? Uhum. Tô dando aqui alguns exemplos para às vezes as pessoas identificarem, nossa, pode ser que eu esteja com isso, porque uma Sim. grande pergunta até que me fazem é, tá, mas o que que a terapia alquímica, o que que o seu trabalho resolve, né? Uhum. E eu falo, gente, qualquer coisa, né? Desde Uhum. depressão, gastrite, até não sei qual é o meu propósito de vida, até ajudar Uhum. mulheres a engravidar, né? Uhum. E então, às vezes, dar esses exemplos é interessante para a pessoa falar, nossa, pode ser que Sim. seja isso, Sim. né? E então o fogo, ele tá ligado com essa questão da Só uma vontade. coisinha do fogo. E deu uma pausinha aí. Tá caindo direto aqui. Hum. O que tá acontecendo de cair a internet? Tá acontecendo direto de cair aqui. Uma pena. Tá no Wi-Fi. Deixa eu pegar. Tá normal aí? Deixa eu só. Gabi, depois você põe mais uma aguinha pra mim, por favor. Tá no Wi-Fi. Não tá normal, não. Mas enfim. Como é que a gente faz pra voltar? Hum? Eu vou ter que encerrar e voltar. Peraí.
Mas aí ele fica gravado? Aqui fica gravado. Hum, Aqui eu vou obrigada. colocar parte 1. Depois eu escrevo mais. Parte 1. E aí eu faço de novo. Parte 1. Então, o que eu queria falar é que até na alimentação, essa história do fogo é importante. Por quê? Porque dentro do estômago tem um fogo Sim, ardente, pela Ayurveda que a gente fala. E a gente aprende errado até nisso, porque a gente começa comendo a salada. E o correto seria você começar comendo o quente e deixar o frio para depois, para aproveitar o fogo, né? sim. O Agni Interno. interno, É, o sim. Agni. E até isso, né? A Ayurveda é, né, uma outra ciência, uma outra sabedoria, mas que Uhum. até os doshas, né? Que a Sim. gente também consegue conectar com o sulfo, sal e o mercúrio, né? Com Uhum. Pitta, Vata e Kapha. Vou fazer de novo. Mas, né, retomando aqui esses 4 Uhum. elementos e os equilíbrios e desequilíbrios dele, o fogo está muito ligado com esse impulso da vontade, né, de agir, de começar, de fazer. Então, se você está sem ele, você pode ter uma tristeza, ter uma depressão. Já o elemento terra, ele tá ligado Uhum. com realizar, com você agir, Uhum. com você concretizar. E tem a ver com signos, né? Se a gente fala em terra, eu sempre lembro de Capricórnio, né? Que signo que você é, Eu aliás? sou Áries. Ah, eu Áries, também! Ah, muito bom. mas o meu Que dia ascendente que é você em nasceu? câncer, então assim, dá aquela Ah, o meu é em aquário. fofurinha. Ah, o meu é visionário, né? O meu gosta de ver lá na frente. E até isso, né, da astrologia é uma outra coisa que a alquimia me ensinou muito, assim, Uhum. ok, você não é só o seu signo, Uhum. você é o seu mapa inteiro, porque todo mundo tem todos os Sim, claro, aspectos, né? claro. E o elemento terra, então, te traz essa Uhum. realização, só que se você, por exemplo, tá num desequilíbrio, você se torna aquela pessoa tão materialista que só pensa em dinheiro e em mais Uhum. nada, né? Um E exemplo. acaba deixando seu organismo carente, né? Das outras necessidades, né? Que são super importantes, né? Sim. O ponto é você tem Uhum. tudo, só que é estar Uhum. em equilíbrio, né? Porque Uhum. se você também não tiver a terra, você também não vai construir nada. Mas Sim. se você tem demais, você se torna só terra, né? Só dinheiro, Você por imagina exemplo. que nem, né, o cavalo né, com aquele tapa-olho que vai só naquela direção, né? Não Exato. vou ver nada em volta. E em volta tem um mundo maravilhoso, né? Exatamente. E, E o elemento ar, ele aham. tá muito ligado com o nosso discernimento das coisas, como que a Uhum. gente pensa, se faz Uhum. sentido. E a água é o movimento, é a fluidez, é a adaptação, Uhum. né? Então eu Uhum. gosto de contar uma historinha que é mais ou menos assim: você primeiro tem a vontade de ir, depois você faz aquilo, depois Uhum. você reflete se faz sentido e depois aquilo começa a fluir na sua vida. Então Uhum. essa é a roda que gira dos elementos, Uhum. né? Então a gente fala de uma forma abstrata, Sim, mas sim. conseguimos materializar em exemplos de comportamento da nossa Uhum. vida, Uhum. né? Até no o próprio Joel, ele fala no curso dele sobre o tipo de elemento, por exemplo, a pessoa que é úmida, a pessoa que é seca, né? Dependendo do signo, dependendo de vários fatores, como é que ela se porta perante até essa situação que você falou, porque é, dependendo da personalidade da pessoa, ela se fica estagnada, Sim, né? E ela não consegue evoluir, ela fica patinando, né? E uma outra não, e aí tem a ver com os doshas também, né? Que a pessoa às vezes é pita, aí você já entra em outros elementos da personalidade da pessoa também que ajudam, que facilitam ou atrapalham, né? sim. E então, quando a gente até fala, né, sobre, por exemplo, um tratamento Uhum, alquímico, a gente olha inicialmente para isso, como a pessoa uhum, ela pensa mais, ela sente mais ou ela é da ação, né? uhum, Então a gente faz essa análise, a gente entende qual elemento da pessoa também é mais forte, uhum, se tem alguma coisa que está desequilibrada, né? Por uhum. exemplo, a pessoa dependendo assim, a própria ansiedade, ela Sim. pode vir de diferentes lugares. Uhum, Pode ter aquela ansiedade que é do pensamento, que não para de pensar, arararara, uhum. que sou tipo eu de vez em quando. Eu Então, também. limpeza mental Aham, pra mim, sim, assim, sim, tá sim, sempre, né, sim. Aham, meditação e tal. sim.
tem aquela ansiedade que é uma coisa mais de emoção, que pode dar uma taquicardia, né? E tem uma ansiedade mais física, que a pessoa às vezes tem dor de barriga, literalmente, Sim, né? sim, sim. Então, até nisso, você precisa investigar. Principalmente diante de situações muito importantes, né? Ou uma apresentação no auditório, ou, sei lá, a pessoa vai cantar, ou a pessoa vai Sim, ter uma prova, né? sim. Mas às vezes até para identificar mesmo um desequilíbrio maior, né? Sim, sim. Porque você vai estar num movimento novo, tem uma tendência de você estar ansioso, mas o problema é quando a pessoa vive isso no dia a É dia dela. crônico, É né? crônico. Quando é crônico, é problemático, Exatamente. né? Então, é fazer essa investigação de vários aspectos. Se é do comportamento, se é dos elementos, né? Investigar também a gravidez, como é que foi? Porque a gente grava muitos traumas energéticos no corpo disso. E Sim. depois a gente vai começar a olhar o mapa astral da pessoa, né? Tô aqui falando um pouquinho de como é o olhar do terapeuta alquímico, Sim, sim, né? sim. Numa construção Porque de você tem que tratamento. enxergar antes da vida, né? Antes não, no princípio da vida que tá na barriga, né? Sim, sim. E aí fica até um bate-papo, né, assim, para um próximo podcast, é falar um pouco sobre esse lugar da visão da maternidade e da formação do espírito para alquimia. Porque é uma coisa Sim. muito bonita Eu acho entender. linda a maternidade. Desde criança que eu acho bonita. Acho lindo ver a formação do bebê, ele crescendo. Outro dia eu fui naquele palácio Catavento lá tem todo. Você já foi lá? Leva a sua Não. filha lá. Lá tem toda essa parte biológica do corpo humano. Você praticamente entra dentro do corpo humano. E a vida é muito linda, né? A vida se formando, eu acho muito linda. Eu Sim. sempre E até fui se a fascinada. gente pega, né, a ideia do Sol e da Lua, é pegar o espermatozoide e o Sim, óvulo sim. que dão origem a essa nova vida, aham. né? Esse novo espírito Sim. como um todo. E como é difícil, né? E as pessoas, a gente está numa fase que o ser humano não dá valor para a própria vida, né? Então, e como é difícil você ter nascido, eu ter nascido, né? Tem milhões, milhares de almas que gostariam de estar no nosso lugar. Sim, sim. E é uma fila quilométrica, assim. Quem está aqui, às vezes, está fazendo pouco caso da própria vida, né? E esse é o desequilíbrio, Sim. né? E geralmente é por uma desconexão. Sim. Uma desconexão da missão de vida, uma desconexão que pode ter vários Elementos, né? Que exatamente. podem ajudar ou atrapalhar, né? Exatamente. E acho que até trazendo um pouco assim, né, Os como chakras também. surgiu, né, a alquimia na minha vida, ela transformou, assim, a minha vida muito. Porque eu engravidei com 17 anos, Novinha. muito nova, né? E meu Aliás, mundo, sua filha tá maior que você, eu vi na ela tá do Eu meu tava esperando uma tamanho. menininha, tá gigante. Onde a gente vai, já fala, é tua Aham. irmã, Sim, né? sim. E eu gosto muito de separar isso, né? A questão da filha e da maternidade, porque são coisas muito diferentes, né? Sim. E a maternidade, para alguém com 17 anos, é enlouquecedora, né? O mundo acaba, você fica. Enfim, são uma série de problemas e questões, né? Junto com Mas tem muita gente que é salva pela maternidade, né? Que às vezes a pessoa está no caminho totalmente errado. E aí Deus coloca um filho na vida dessa pessoa para ela se endireitar de alguma maneira, né? Para ela Sim. criar responsabilidade. Mas tem gente que mesmo assim não, né? Sim, mas assim, eu vejo que a responsabilidade da maternidade, de você gerar um filho, criar um filho, né? É uma coisa linda e maravilhosa, só que a gente também não Deve está ser assustadora preparado para também, né? isso. Né? Tanto que você vê assim, muitas questões de depressão pós-parto, né? Um outro, né, do pós-maternidade, a mulher não sabe mais quem ela se desvaloriza. Então, assim, é um mix de tanta mudança e transformação que às vezes a gente não consegue dar conta. Né? Eu acho que esse é o ponto, assim. Às vezes a gente não dá conta das coisas na vida. E naquele momento, para mim, foi um pouco isso que aconteceu. E aí eu conheci a minha terapeuta, né, alquimista, e ela me ajudou muito no processo, né? De entender várias questões, de me entender, de me conhecer, de entender minhas potências, os meus desafios, as minhas dores. E eu fui me lapidando, né? Então, a minha história com os florais e com esse trabalho terapêutico começou já tem quase 14 anos. E aí, disso, aquilo foi
parece que eu fui aprendendo na experiência, né? No corpo, Sim, mas é a melhor vivendo. maneira de aprender. Eu fui vivendo as transformações, né? Uhum. E aí disso teve um momento que até ela falou assim, Gabi, por que você não vai fazer o curso do oráculo do Joel? Que ele também tem uma leitura de oráculo, né? Uhum. E na época eu fiz design, né? Eu também tive uma outra Um lado. carreira artístico, né? Uhum. E aí, quando eu fui fazer o curso da leitura do oráculo, foi Você se encontrou. assim, eu falei, é isto, Uhum. né? Sim. E eu vi essa potência de poder levar essa mensagem para mais pessoas, né? E aí, dali, eu fiz a formação, que na época eram 4 anos, na verdade, a formação de terapeuta. E eu peguei a transição, então foi ali uns 3 anos. E cada semestre, cada módulo, a gente ia adentrando numa sabedoria, né, da alquimia. Então, entender que existe também esse protocolo, né? Sim. E vamos falar um pouquinho dos florais agora? Tem florais que te ajudam, né, a resgatar a alegria, a resgatar a autonomia. Tem florais que são, a gente chama de pronto-socorro, né? Aliás, não só florais, tem pontos no próprio corpo humano que são pontos de pronto-socorro, né? No Douyin, né? Esse ponto aqui, por exemplo, ele é um pronto-socorro. Esse ponto aqui é outro, né? Que é que a gente guarda a mágoa, que é o timo, né? Mas com relação aos florais, eles estão muito conectados com os nossos chakras também, né? Sim. Então, até trouxe uns florais dos chakras aqui que eu vou mostrar, mas aí vamos citar os que você mais gosta, os que mais te ajudaram, o que as pessoas mais precisam. Acho que é interessante porque, assim, é um mundo, você sabe que é infinito, né? Então, eu vejo que, assim, uma coisa interessante é falar assim, eu já passei, assim, muito por cima de 18 sistemas de florais, Uau! né? Aham. Então, assim, existe o da Amazônia, de Saint-Germain, existem Sim. vários, né? Aham. Mas a minha paixão e a minha conexão tá dentro da alquimia, Qual né? foi o primeiro mesmo? Tinha o. Do Florais de Bach. Ah, Florais de O Florais de Bar, Bach, ele foi o nossa, e já tem precursor. 18? Já tem ao Uau! longo do mundo, né? Aham. Não só Ah, mas aqui é muito, no né? Brasil. Porque. Sim. E o Bach, ele era um médico e ele se curou através da conexão com as flores, né? É importante falar que a conexão, a gente fala que é o trabalho do terapeuta é de coração para coração, né? E o trabalho da alquimia com relação às plantas é de alma para alma, né? Você trabalha junto com a alma da Sim. planta, né? Isso o Joel fala bastante. E não é a matéria que cuida, né? A matéria da planta, é o espírito da planta que cuida, né? Tem uma fala que, assim, quem cura é a alma da planta. Uhum. Né? E uma coisa que eu percebo, assim, de diferença dos florais que o Joel desenvolveu, né, da Alchemy Lab, é que além da planta curar e trazer essa harmonia no nosso campo energético, aquilo se materializa no corpo físico. Por quê? Porque dentro dos florais existem os minerais. Sim. Né? Então, são os minerais que permeiam o nosso DNA e fazem com que essa cura da planta chegue até a nossa Aconteça. transformação Aham. da matéria, né? Aham. Integrando os dois. Tá. E então, assim, falando um pouco do sistema, né? Que eu tenho essa expertise, a gente tem mais de 52 florais que a gente chama de compostos. Né? A gente divide ele em 2 tipos. Os florais compostos e os sutis. Os compostos são esses mais para o corpo físico. Alegria, alívio, limpeza mental, limpeza sentimental, limpeza física. Então, ele ajuda muito no corpo, Sim. né? A drenar essa tensão. Aham. E os florais sutis são os que os terapeutas, eles podem manipular para fazer uma fórmula específica para aquela pessoa dentro daqueles compostos, Sim. né? Então, por exemplo, a gente quer trabalhar chakra, a gente quer trabalhar a limpeza de Então trauma você agrega, intrauterina. né? Você agrega naqueles florais base o que a pessoa realmente precisa. Você Exato. faz um trabalho personalizado para cada um, Exatamente. né? Porque dentro desses 50 florais, né, que qualquer um pode comprar, por exemplo, às vezes a pessoa acha que ela precisa do calma, por exemplo, né, que é um floral que está baseado no elemento ar. Aham. Só que talvez se ela tomar
né, por livre e espontânea vontade, só um calma, pode ser que ela fique mais agitada ainda, porque você vai estar dando mais ar para ela. Então, às vezes, você precisa dar uma proteção para ela Aham. aterrar, para ela Sim. vir. Então, Aham. essa é a importância da gente fazer uma Saber a dosagem formulação, certa, né? não só a E a dosagem, composição, né? exato, mas ter Uhum. esse total e chegar na raiz do problema, né? Uhum. Vamos assim Sim, sim, dizer. sim. Então, eu gosto. Esses são meio que os básicos, né? Aham. Proteção e alívio. São Tá. os dois, assim, que eu acho muito bacana. Aham. Porque o proteção, por exemplo, tem guinê, tem arruda, ele tem, né, umas Uma plantas. proteção espiritual mesmo, né? Exatamente. Deixa eu só agora dar uma aceleradinha, que a gente está com 40 minutos. Eu vou mostrar vou te cortar um pouquinho, que eu vou mostrar os livros. Fundamentos de terapia holística com óleos essenciais das plantas, que é o que eu trouxe. Que esse livro ele fala é bem complexo, mas fala sobre esse assunto que a gente está tratando aqui, dos florais, inclusive. Você conhece? O Jardim do Do Éden, Éden. a Era de Aquário, não. Eu já trouxe esse livro uma vez, é o meu predileto da vida. É do Jardim do Éden, a Era de Aquários. Ele fala sobre todos os tipos de terapia de cura que existem, Que começando pelo legal. yoga. Fitoenergética, que é justamente isso, né? Esse aqui é do Bruno Gimenez, sobre a alma das plantas. Aplicação, técnicas de aplicação dos óleos essenciais. Não é tudo que você pode passar na pele, você tem que tomar muito cuidado com. O único que você pode passar na pele é lavanda, né? Eu até trouxe uns aqui, mas eles com certeza estão preparados com esse fim. Se você compra o óleo essencial direto, né, você passa na pele, tudo que você passa na pele vai para os seus órgãos internos, então pode fazer mal. A Bíblia dos Chakras, bem completinha. Eu tenho Bíblia de tudo lá em casa. Eu adoro esses livrinhos. E os Florais de Saint-Germain, que Que eu louco conheci, esses daí. inclusive, a Neide Margonari, que ela ia de plantinha em plantinha em Ubatuba, ela tem uma casa em Ubatuba, e ela tinha muita conexão com os devas da natureza mesmo. Era uma pessoa muito. Ainda, acho que ela está viva, não tenho certeza, mas muito conectada. Vamos falar um pouquinho agora sobre os chakras, Gabi. A relação dos chakras com os florais. Bom, vamos lá. A gente usa muito, primeiro assim, né? Os chakras, eles são esses pontos energéticos Uhum, que conectam o nosso interno do externo. uhum. Então, eu gosto de visualizar como várias rodinhas, né? Sim. Ao longo do Aham. nosso corpo. E é na frente e atrás, né? Exato. Ele é um Aham. tubo, né? Na frente e atrás. Aham. Os únicos dois chakras, e são 7 os principais. Uhum. E só o chakra. Então, o chakra básico, o cone dele é para baixo. Aham. E o coronário também é para cima. Pra cima. Então, na verdade, os 5 chakras, né, do meio do corpo são para frente e para trás. Aham. E o coronário vai para cima para nos conectar Conexão. com o Aham. céu, né? E o básico para conectar Com a com a terra. terra, né? Uhum. Então, a gente, através, por exemplo, num processo terapêutico, a gente vai identificando, Exatamente. através dos desequilíbrios físicos da pessoa, Uhum. possíveis lugares onde os chakras também estão em desarmonia. Tá. Então, tudo isso vai entrando Uhum. dentro do que a gente chama de anamnese Uhum. para fazer uma formulação específica para aquele cliente, Aham. desenvolver e equilibrar e chegar na saúde, chegar Sim, no sim, ouro, sim. né? Que a gente Aliás, estava falando. a gente está com um pouquinho tempo agora, eu quero ver as nossas cartinhas ainda. Vamos. Esses assuntos, eles precisavam de pelo menos umas 2 horas, né? Porque, Sim. pelo amor de Deus. Ó, aqui já caiu a conexão de novo. A gente não vai poder falar aqui. Encerrar vídeo. Vou colocar parte 2. Parte 2. Depois eu te marco aqui, tá? Tá bom. Que agora. Não sei por que tá caindo assim. Vamos lá. Então, assim, para quem tiver interesse nos florais, existem inclusive óleos essenciais que você passa no corpo. Por exemplo, esse aqui é o muladara, que é o raiz. E aí você passa aqui, esse tipo de roll, né? Né, Gabi? Aqui que você passa. Pode passar. É.
Mas você passa no corpo também ou só é melhor passar mais no pulso? Depende. Cada pessoa gosta de trabalhar de uma forma. Por exemplo, tem gente que gosta de passar direto na região dos chakras, Tá, né? tá. Tem gente que Aham, gosta de passar no pulso, que tem, né, aham. uma conexão maior com o sistema sanguíneo. Sim. Você pode também usar cristais, né? Nos chakras. Tem Também. outro, que é uma outra ferramenta que a gente fala de cura, né? Sim, a cristaloterapia. Aí a Gabi vai tirar as cartas. Eu só queria mostrar para vocês que legal que, olha, existem um floralzinho para cada chakra. E aí a explicação também. O Joel tem isso também, deve ter, né? De óleo essencial, desse jeito, não. Não? Não, Tá. porque a gente, né, às vezes a pessoa tá perguntando qual é a diferença do floral, da. Ele tem esse aqui, esse é do Joel. Que é com óleo essencial. Mas, em É, geral, né, os florais do Joel, eles são todos extraídos a essência da planta, porque tem diferença entre floral, fitoterapia e óleo essencial. Não são a mesma coisa, são coisas diferentes, sim. né? A forma de preparo é diferente e a própria intenção muda, né? Você ter um óleo essencial de rosa é diferente do floral de rosa, por exemplo, Sim, né? sim, sim. Então, a forma que você puxa, né, tanto a energia ou a parte de princípios ativos também é diferente, né? Então, a parte da alquimia que a gente usa, ela não vai tanto para uma linha dos óleos essenciais, Tá. né? Porque justamente é uma outra ciência muito rica e muito complexa, Sim. e a gente usa mesmo as flores no campo sutil delas, tá? Os florais, eles são pra gente tomar, né? Sim, sim. Também já tive uma paciente que uma vez, como era o floral de borrifar, ela borrifou. Ela não tomou na boca. Borrifou pela Aí casa, no ela, ar. ela borrifou no ar, assim. Aí eu Nossa. falei, pra você ver, né? Às Aham. vezes a gente precisa trazer mais informação, Sim, né? sim, sim. Também outra pergunta que sempre fazem. Funciona pra todo mundo? Funciona pra todo mundo, né? O quê? Tudo, desde dificuldade de engravidar, até uma depressão, até gastrite. Falando, por exemplo, de tempo, né? Que eu acho que é uma outra questão importante. Eu vejo que um tratamento legal é de 1 ano. Para você ter Olha, tempo sim. de fazer todas as Para enraizar mesmo, limpezas, né? enraizar, entrar, né, na questão astrológica. Então, se a pessoa se permitir, né, ter esse tempo, ela vai ter grandes transformações na vida dela em várias Sim, áreas, sim, sim. né? Eu acho fascinante, tanto é que eu estou estudando. Não é? Agora, vamos lá, que a gente tem, falando em Tempo. tempo, a gente tem 13 minutos aqui para fazer algumas coisas. Vamos. E então, e assim, né? Sempre eu gosto de finalizar também os meus atendimentos com esse oráculo das flores. São a base dos florais, que são 99 flores. Aham. E a partir delas, outros florais são feitos, né? Então eu vou trazer aqui uma intenção para uma mensagem pra gente, para quem estiver assistindo através, né, ao vivo ou em qualquer outro momento. E a Você gente tira uma? faz, Eu tiro uma? Eu posso tirar uma? tira uma. Tá. Então, para onde eu mostro aqui? Deixa eu ver se para cá dá para Mostra no pegar. seu, porque Aqui aqui parou. e aqui, né? É aí lá. É. Então vieram essas três flores. Veio a lavanda. Não, a lantana. Ah, não. Veio Achei a que lantana. tá. Veio a flor do boldo, da Aham. lantana e da azaleia. Então, o boldo, ela traz uma limpeza dos sentimentos grosseiros. Então, pra gente limpar, né, os sentimentos, deixar com que essa parte do sentimento seja equilibrada. Junto com a lantana, que ela é uma flor que vem para combater a mesmice, aqueles vícios que vão se tornando pensamentos repetitivos, né, de Que viram coisas. obsessivos, né? Exato. Ela vem com essa sabedoria. Eu gosto muito de falar que as flores têm uma sabedoria. Sim. Então, essa sabedoria, quando a gente toma em forma líquida, Aham. isso vai ancorando no nosso campo, né? E a azaleia, que é o que os florais trazem, né? Uma reconquista do bem-estar, Olha que legal. né? Você sabe que é interessante? Ontem à noite eu fui dançar flamenco, né? E aí eu tava comentando com a minha professora que eu vou começar, e comecei já a tomar o chá de casca de banana, você viu que Hum, tá na moda agora? hum. Que limpa o organismo das bactérias ruins e deixa as boas. E com isso você emagrece, independente do que você come, né? É o tipo do milagre que a gente é ver para crer, né? Aham.
E aí ela falou uma coisa interessante, por isso que eu lembrei, que eu falei para ela que eu gosto muito de doce. O meu mal é doce, eu adoro doce. E o doce te traz muitas bactérias ruins, né? E ela falou, então procura equilibrar tomando um chá de dente de leão ou um chá de boldo. E aí saiu o boldo aqui, né? Então eu Sim. acho que, como nada é por acaso, eu vou atrás do chá de boldo assim que acabar. Não é? Nossa. Não, e até isso, né? Você vê que tem algumas É. plantas que a gente consegue também fazer chá que atuam também em outro campo. Então, assim, Uhum. as plantas. E até se a gente for pensar na farmacologia, né? A Sim. base da farmácia também vem dos princípios ativos da planta, né? Sim. Então, eu vejo que fica um pouco essa mensagem, assim, né? Uhum. Se eu pudesse passar uma mensagem para as pessoas, para trabalhar as emoções internas, Uhum. para que elas não se tornem vícios, para a Sim. pessoa poder viver bem, ser Viver livre, feliz e né? viver Livre. livre, né? Então, essa acho que é a mensagem Tá. dos Ah, florais que então. vieram hoje para Aproveita e vocês. tira uma mensagem dos chakras. Vou tirar, só pegar uma. É. E é para todo Vou mundo pegar também. esta daqui. Eu estou forte e vivo de forma totalmente plena. Interessante, né? É o quinto chakra, que é o laríngeo, Que é da comunicação, que é da né? comunicação. Agora tira uma pedrinha daqui desse jogo. Vamos ver se dá Ai, tempo de gente, eu tirar adoro essa aqui. isso. O quê? Não, adoro, Ah, eu tá? também. A Mesmo, gente precisa marcar uma troca nossa. né? Mesmo trabalhando há tantos anos, eu Aham, eu sempre amo. fico assim, Ó, maravilhada. eu adoro. Aí, enquanto eu procuro esse, você já vai tirando uma essa, que é uma daqui que. Oráculo, desperte a sua É, luz. uma dessa. Esse é maravilhoso, esse. É, ele é lindo, Lindo. nossa. Eu cheguei a fazer eu comecei um oráculo meu. Tem 9 Olha que cartas legal, ainda, que com aquarela. bacana, que É, lindo. foi bem. Olha, você tirou logo o Ouroboros. Hum, Ó, é, é justamente o que você falou da limpeza que saiu, porque tudo está conectado, né? Aqui falou para fazer uma limpeza dos nossos pensamentos receptivos. Então, aqui fala para a gente tomar cuidado para não voltar aos velhos padrões de pensamento. Inicia-se um novo ciclo, não seja seu pior inimigo. O Ouroboros é um dragão que morde a própria cauda, simbolizando os aspectos cíclicos da obra. A pedra do filósofo, que é a matéria primordial, e a pedra filosofal são uma coisa só, diferenciando-se apenas em grau de perfeição. Na obra alquímica, as operações são repetidas com frequência. O alquimista ele pode errar nos cálculos e ter que começar novamente, mas é nesse processo que ele adquire conhecimento. Então, o recado da carta é: o processo alquímico é uma espiral infinita que frequentemente volta a um ponto semelhante sob o ponto de vista mais alto. Como a matéria primordial contém tudo o que é necessário para a produção da pedra filosofal, saiba que onde você estiver no processo, você é capaz de atingir a perfeição. Eu só vou acabar de ler. uhum. Contudo, assim como o dragão devora a própria cauda, você pode ser seu pior inimigo. Mesmo após vitórias significativas, é possível que se encontre lidando com assuntos idênticos aos que te desafiaram no passado. Você está aqui para aprender essas lições. Saiba que as experiências passadas lhe deram sabedoria necessária para lidar com qualquer coisa que a vida te apresente. Seja uno com o fluxo da vida e confie que as mudanças inevitáveis, os reveses e os novos desafios que se encontram são parte do grande ciclo cósmico do universo. Muito maravilhoso. E o Ouroboros, ele é um símbolo básico, né, da alquimia. Tanto que Olha, eu não esse aqui é sabia. o nosso anel de Aham, alquimista, né? que legal. E tem exatamente o Ouroboros, Aham, com esse nossa, início, ciclo e fim da tá. vida. A Fênix, Olha, do do Renascimento. renascimento das Aham, cinzas, né? sim. Tem aqui as 4 pedrinhas do fogo, terra, ar e água. Aham. E aqui tem o que seria, né, o caduceu, só que com o DNA do Que pai e da lindo. mãe. Olha, adorei. Então, a gente tem, né, os Aham. 2 elementos aqui. E o Ouroboros com a Fênix Nossa, adorei, na nossa adorei. força Eu não sei alquímica. daqui a quanto tempo que eu vou ter acesso ao anel, mas tem um longo Sim. caminho para formação ainda. E Mas achei achei. lindo. E olha que interessante, né? Muito lindo esse oráculo, inclusive. Se E quiser ler a veio mensagem, pode ler. manifesta a sua voz.
que de novo vem conectado, né, com o... Não sei, tá por ordem alfabética aqui? Como é que tá, Cris, você sabe? Não. Não tá por ordem alfabética. Porque... E vem, né, esse lugar de manifestar a sua voz, sair da caverna, repressão e expressão, né? E eu vejo que é um lugar que, nesse momento, assim, eu tô saindo dessa caverna como alquimista, né? De muito conhecimento, de muita sabedoria, mas que eu estava mais fechadinha, né? Até o próprio podcast, para mim, eu acho maravilhoso por isso, por ter a oportunidade de me exercitar e de trazer pessoas que estão exercitando também o conhecimento e às vezes a gente sabe muita coisa, mas não sabe como se expressar, Sim, né? E é total. muito importante que a gente aprenda a ter claridade, falar com clareza cada vez mais, para que as pessoas até se interessem por esses assuntos, né? Porque se fica algo muito inacessível, muito complicado, as pessoas às vezes perdem o entusiasmo com aquilo e falar, não, Sim, para mim não dá, né? sim. Ó, você quer ler? Posso Pode ler? ler. Manifeste a sua voz, saia da caverna. Você está sendo chamado a compartilhar a sua voz. Talvez erguendo sua voz ou através da escrita, do canto ou uma palestra ou alguma outra forma de expressão criativa. Todos temos uma verdade dentro de nós que precisa ser expressada. Esculpida durante muitas vidas, a voz de sua alma é única. Ela carrega consigo a sabedoria que só pode ser conquistada através da história e da evolução da alma. Ao nos lembrarmos, acessamos e expressamos essa voz única. Não apenas nos curamos a nós mesmos, mas também curamos o planeta como um todo. Quando você ergue a sua voz, você desbloqueia algo no universo e chama de volta uma parte de você que estava ausente. Sua voz individual é o som mais poderoso do planeta. Se você manteve a voz da sua alma silenciada ou reprimida, entoar cânticos ou cantar pode ser uma experiência de vida transformadora para você. Enquanto Eu amo estamos... cantar. Não é? Enquanto estamos construindo as camadas de nossa personalidade e começamos a deixar que nossa alma única fale através de nós, descobrimos que nós, de fato, temos uma mensagem muito clara que precisa ser compartilhada. Quanto mais falamos, mais clara a mensagem fica. Nunca houve um melhor momento na história do que agora para erguer a voz, falar sua verdade e manifestar a voz de sua alma. Se estiver com medo, saiba que você não está sozinho e que o mundo precisa de sua voz única para entrar em harmonia. Quando cada uma de nós se levanta e compartilha sua canção, tornamos mais fácil para que as próximas possam fazer o mesmo. Ai, que lindo! Gratidão pelo Obrigada, convite. lindo. Adorei. Em expressar Adorei essa voz. ouvir a sua voz aqui entre a gente. E só uma coisinha Pode sobre a falar. voz, né? Uma coisa que eu tenho praticado e fica até uma dica, é de você fazer a sua meditação, você fazer a sua oração, gravar e ouvir com a sua própria voz. Porque a sua voz é curativa, né? Então, às vezes, a gente pega de alguém uma oração ou alguma coisa assim. É muito interessante você fazer esse exercício de gravar a sua própria voz. Porque ela já acessa um poder de cura muito grande. Olha, interessante. Hoje, é interessante você ter falado isso, porque eu trouxe do um retiro que eu fiz, a gravação, né, da pessoa que fez o retiro. Ela deu um potinho pra gente de presente, que eu vou até mostrar depois no Instagram, com 33 afirmações para você fazer 33 dias. Eu achei isso mágico, porque normalmente o retiro acaba ali, né? E ele não, ele deu um extensivo para todo mundo. E aí ele gravou como é que você tem que fazer o acesso, né? E aí nossa primeira é preguiça, né? Ele falou, é importante vocês fazerem com a sua voz isso que eu tô passando aqui. E agora você está reafirmando, e falei, para que eu vou gravar com a minha voz se já tem a dele, né? Pois é. Isso aí é a lei do menor esforço, e é interessante você falar, porque é curativo, né? A própria voz é curativa, né? Exatamente. Muito legal. E uma outra, eu só queria complementar que existe um termo chamado Sabawona, você já ouviu falar? Que é da África, que cada pessoa nasce com a sua canção, com a sua própria música. E quando a pessoa se desvia do caminho, é muito lindo, porque assim, a tribo toda canta para ela a canção dela. Que lindo. Para que ela se recorde de quem ela era e o que ela está fazendo aqui. Que lindo. Muito lindo, né?
Pô, a gente vai acabar, olha, em cima, Então, perfeito. né, eu quero agradecer o Aham. convite de expressar a minha voz, que o universo está aqui, né, mandando Sim. essa mensagem linda pra gente, que a gente possa levar mais consciência, né, Sim. levar esse ouro que a gente tem dentro da gente para outras Uhum. pessoas. E também para quem quiser me encontrar no Instagram, Sim, pode falar. gabriela.ramos.pavan, tá? Uhum. Estou também no momento de reestruturação interna de novos projetos, de novas mentorias, mais atendimentos com os florais, com teta, enfim. Quem sentir no coração uma identificação e quiser bater um papo, estou por ali. Muito bem. Bom, então, Cris, muito gratidão, gratidão. adorei nossa conversa. Muito obrigada. Eu sei que tem espaço para muito mais, né? Porque é um assunto que é muito rico, mas eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.